Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui do canal da Tia Bia. E vamos falando sobre comunicação, vamos aprimorar, ampliar a nossa percepção em relação aos distúrbios de fala e que vai muito além disso que a gente está falando. Eu quero que com esses conhecimentos vocês consigam perceber o quão atividades do dia a dia passam despercebidos porque nós estamos no piloto automático e deixamos de fazer aquilo que poderia tirar a criança desse estado não verbal para o estado verbal. Deixa eu dar um oi a todo mundo que está chegando aqui, sejam bem-vindos. Olá! Em primeiro lugar, eu quero dizer que todo o meu conteúdo é focado em ampliar a percepção e trazer pitadas de reflexão para que vocês experimentem aí na casa de vocês, no consultório, e não tomem como uma verdade absoluta. De verdades absolutas o mundo já está cheio, não é mesmo? De pessoas que dizem, ditadores, né? Que dizem a verdade, que sigam isso, sabe? Não é essa a minha função, não é esse meu papel. O fato é que eu tenho uma metodologia já consolidada, já comprovada através de mais de 20 anos de prática, e através dessa minha prática eu percebo aquilo que dá mais certo nas famílias, que funciona, que deixa as pessoas muito mais alegres, mais leves, e aquilo que não funciona. Então, não precisa acreditar naquilo que eu estou falando, mas experimentem e vejam os efeitos. O melhor termômetro para a gente saber se tal coisa está funcionando é a experiência. Olha as minhas sereias aqui, um beijo. Mentoradas e sereias, um beijo, meus amores. Então, quero começar falando aqui sobre estratégias, exercícios. Os pais ficam perdidos. Eu não sei o que eu faço com meu filho está com problema de fala, eu quero como se fosse uma receita de bolo, um passo a passo, né? E isso não existe. Porque cada criança tem um temperamento, cada criança e família tem um comportamento e isso é muito individual. Então, aquilo que eu passo é para ampliar a percepção de vocês, aumentar a consciência e vocês adaptem da maneira que vocês conseguirem aí. Bom, a primeira observação que eu quero trazer é o quanto os pais estão ocupados com o dia a dia no piloto automático e deixam de fazer coisas simples, como por exemplo ir narrando para a criança aquilo que está acontecendo enquanto eu estou com a criança. Então deixa eu dar um exemplo prático aqui. Se é uma criança pequena que tem um hábito, por exemplo, de ficar rodando a rodinha do carrinho. Gente, era para eu ter pego um carrinho e eu não peguei. Aqui as meninas têm carrinho da Poli, né? Vamos fazer de conta que é o carrinho. Vamos fazer o jogo simbólico aqui. A criança fica rodando o carrinho, rodando a roda do carrinho, rodando a roda do carrinho. E aí as mães ficam desesperadas e muitas terapeutas que não têm um conhecimento da comunicação não verbal, não fizeram curso da Tia Bia, não fizeram curso de aba, ficam desesperadas querendo tirar a estereotipia da criança. Então, se a criança tem um hábito, né, que é estranho, que é uma estereotipia, que você, eu preciso trazer ele para o meu mundo, ou eu vou tirar o carrinho, eu vou esconder, eu vou distrair ele, saiba que essa postura está errada. O ideal é, se a criança está com estereotipia, fica rodando a roda do carrinho, eu, enquanto ajudante, fonoaudióloga, ou mãe, ou outra profissional, eu preciso entrar no mundo da criança. E eu pego um carrinho e fico rodando igual a roda, mas eu começo a dar uma função para aquilo que a criança está fazendo. Então eu posso ver a criança que não conversa, ali presa no mundo dela, e eu começo a cantar uma música. Roda, 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 pé, pé, pé.
Roda, 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 caranguejo, peixe, E eu posso agachar e fazer uma cócega na criança e chamar a criança como uma intenção de comunicação para o meu mundo. Mas ali eu dei uma função para a dificuldade de comunicação da criança, para a estereotipia da criança, que é ficar mexendo na rodinha do carrinho, mas eu dei uma função. Cantei uma música, coloquei um gesto e fiz uma cócega, fiz uma interação. Ali, dificilmente eu vou perder a criança. Dificilmente essa criança não vai conectar comigo. Dificilmente essa criança vai manter o exercício, mesmo se ele estiver realmente engajado na dificuldade de comunicação e ficar rodando a rodinha. Quando eu mergulho no mundo da criança, inconscientemente, indiretamente, eu estou na energia do espelhamento, que é uma técnica da programação neurolinguística. Eu entro em contato com ela, espelho a mesma coisa que ela está fazendo. E aí a criança percebe que ali é um campo seguro. Que ali não existe o certo e o errado, mas existe um vínculo de confiança. É como se a criança se sentisse acolhida pelo profissional ou pela mãe, de que sim, ela pode ficar ali minutos com a rodinha do carro, ela pode. Mas que ali não vai ter uma pessoa julgando, não vai ter uma pessoa dizendo que não é para ela ficar rodando com a rodinha ou tomando o carrinho, porque eu já vi isso acontecer, gente, tantas vezes. Não é uma pessoa que vai ficar, olha aqui pra tia, olha aqui, e coloca coisa aqui no olho, e faz uma palhaçada, e muda o tom de voz, e a criança tem distúrbio sensorial, e fica assustada com aquela empolgação toda da terapeuta, porque ela não tem ferramentas, estratégias para entrar no mundo da criança, e quer que a criança entre no mundo dela. A melhor maneira de conquistar a criança, a confiança da criança, é entrando no mundo dela, é sendo empática. Crianças amam bolinha de sabão, brincadeiras de pular sensoriais. E quando eu proponho algumas brincadeiras, algumas atividades, muitas mães falam o que para mim? Ai não, meu filho não sabe soprar. Ai não, não sabe não. Meu filho não gosta de bolinha de sabão, tem medo de bolinha de sabão. Aí eu pergunto, tem medo ou não sabe soprar? Tem uma outra brincadeira, gente, que eles amam, que é soprar, pegar um copo de água, um canudo, soprar, e aí a criança vê as bolinhas de sabão saindo quase do copo. Criança ama isso. Ai não, meu filho não gosta disso. Não é que não gosta, é que a criança tem dificuldade. Outro que eu ouço muito. Ai, vamos fazer brincadeira de troca de turno. Minha vez, sua vez, né? Então, a brincadeira da batata quente. Joga um pro outro a bola. Batata quente, 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 quente. Ai, não, meu filho não pode ver bola. Meu filho não gosta de bola. Não é que ele não gosta. É que ele não tem coordenação motora para prender a bola e para jogar pro outro. A criança não consegue. E aqui eu quero trazer uma reflexão séria aqui para vocês. Equivale àquele momento que você precisa dar uma aula ou participar de uma entrevista de trabalho ou abrir uma reunião. Você, adulto, precisa participar de uma reunião. E você tem medo porque você não tem confiança. Você sabe o que você vai falar, mas você não tem confiança no jeito que você vai falar. Você não confia muito. E ali você fica inseguro, dá vontade de você ir no banheiro. Ali você fica com receio, o que os outros vão pensar de mim? E ali
a sua vontade é sair correndo daquele lugar. O seu desejo maior é que você suma daquele ambiente. A criança é a mesma coisa. Quando a criança percebe que o adulto está exigindo dela algo que ela ainda não consegue, a criança tem vontade de sumir, de sair do lugar. Assim como nós, enquanto adultos, queremos fugir do lugar que nós temos dificuldade de vincular, que nós temos medo da rejeição, medo da desaprovação alheia. Então, é fácil falar, meu filho não gosta. Ah, meu paciente, ele não gosta de bola, tem medo, não gosta de bola. Não, ele tem medo. E quais são os passos que eu darei em terapia, em casa, para que ele perca o medo? Ele não vai falar, eu tenho medo da bola. Ele vai reagir através da fuga, através da dificuldade visual, através da respiração que vai ficando ofegante, através dos gritos e da birra. A fala, como eu coloquei nos stories, é a pontinha do iceberg. Existem muitos passos antes de vir a comunicação. E o passo fundamental para a comunicação vir é a empatia. É entrar no mundo da criança e a partir do mundo da criança, você comemorar cada feito seu enquanto mãe, pai, enquanto terapeuta. Procurar controlar a ansiedade do tipo, nossa, tá fazendo fono há não sei quanto tempo, não tá funcionando. O que não tá funcionando? Qual é o parâmetro? Qual é a referência do melhor ou do pior? Ah, não, Bia, a referência é a comunicação. Se a criança tá falando, tá funcionando. Se não tá falando, não tá funcionando. E o convite que eu dou é que vocês não tenham como referência a fala da criança, mas sim cada feito seu enquanto ajudante, para que você nutra sua fé, sua esperança e o seu objetivo, para que você se conecte com aquilo que você tem que fazer, que é ajudar essa criança a se comunicar. A fala verbal é uma consequência de uma série de outras questões não verbais que os ajudantes devem fazer e muitas vezes não fazem porque não valorizam, porque não sabem o que está por detrás da falha de comunicação verbal. Tem muito que a gente fazer com a criança. Então, se você propõe uma estratégia, como a bolinha de sabão, por exemplo, e a criança nega, não é que a criança não gosta. Talvez ela não saiba soprar. Se você vai com blocos para a criança empilhar e a criança joga longe, e você interpreta, tá fazendo birra porque não quer. Não é porque não quer. É porque não sabe empilhar. E um bom ajudante é aquele que sente isso aqui no coração e vai conduzindo com a sua mão, assim como eu aprendi com Aba, a fazer junto com a criança e ir reforçando positivamente aquilo que a criança às vezes nem está fazendo. Mas se eu estou com o meu desejo ali no fundo do meu coração de que aquilo que eu estou fazendo vai ajudar a criança vai sentir, vai perceber que sim, hoje ela não consegue empilhar o bloco. Mas aquela terapeuta, ela me ajudou tanto, minha mãe, meu pai, eles confiam tanto em mim que eu vou experienciar de uma próxima vez. E a criança vai ganhando confiança. Gente, a confiança é um fio invisível que conecta coração com coração. Quando um profissional transmite a confiança para a criança, quando uma mamãe confia que a criança vai se desenvolver,
e não vai falar, né? Porque o foco da mãe é, eu quero que ele fale. E o foco deveria ser outro, né? Eu quero que meu filho se desenvolva. E aí, de repente, ela começa a fazer aquela coisa mínima do dia a dia, né? Para que a criança consiga, num futuro breve, desenvolver a fala. A Dani diz que percebe muitas crianças com baixa autoestima, sem confiança em si. Os pais, às vezes, também são bem inseguros. Sim, exatamente. Por quê? Às vezes, os pais, e com razão, né? Todo pai, toda mamãe quer que a criança se comunique. Mas o que precisa ser feito antes da criança se comunicar? A comunicação é uma consequência de uma série de etapas. A mãe quer que a criança coma, mas para a criança comer tem uma série de etapas antes. Primeiro, a criança tem que olhar a comida, tem que gostar de ficar perto, tem que gostar de sentir o cheiro, tem que experienciar tocar, para depois colocar na boca. Gente, por exemplo, caviar, que não é algo do nosso cotidiano. É algo, inclusive, que a primeira vez que eu tive contato, eu olhei, falei, cruzes. Né? Falei não, né? Tava num lugar bem chique. Falei não, pensei. Pensei. Nossa, isso que é caviar, sabe o pensamento? Né? Ô, gente, é verdade. Né? Quando a gente entra em contato com algo que a gente desconhece, a gente rejeita com os olhos. A gente come primeiro com o visual, com os olhos. E depois a gente chega perto. Depois a gente cheira, né? E falando no tal do caviar, o caviar tem um cheiro lascado. Pra mim, né? Não é um cheiro agradável, pra mim. E a hora que eu coloquei no gosto, eu falei, nossa, mas eu não sou chique. Eu não sou chique, né? Porque se isso é comida chique, eu não sou uma pessoa chique. Né? Agora imagina uma criança que tem distúrbio sensorial. Né? A mãe quer que a criança coma. Natural a mãe querer, mas tem várias etapas antes que deve ser feita. Então são essas etapas antes que eu quero deixar aqui. Como, por exemplo, a primeira já disse, empatia. Entrar no mundo da criança, fazer o que a criança está fazendo e dar uma função. Anotem todo mundo aí no comentário. Que quando a gente ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Menos de 20% fica retido. Quando a gente escreve, sobe um pouco mais. Sobe para quase 50%. Agora, quando a gente aplica, quando a gente ensina, quando a gente pratica, aí o conhecimento beira os 80%. Então, eu quero ver todo mundo anotando aí. Primeiro ponto, entrar em contato com o mundo da criança. Segundo ponto, é dar função ao que a criança está fazendo. Se a criança está brincando de rodinha no carrinho ali, imersa no mundo dela, cante uma música, roda, roda. Faça um gesto, trabalhe com os 5 sentidos. Vá tocando. Cuidado com o tom de voz. Não fiquem muito eufóricas. Para chamar a atenção da criança não é falar mais alto. É falar num tom que chame a atenção da criança. A criança adora um mistério. Você tá rodando essa rodinha. Eu vou pegar o meu carrinho. O meu carrinho é muito maior que o seu. Ah, você não vai ver o meu carrinho. Fecha os olhos. Eu vou pegar o meu carrinho. Gente, é como se eu estivesse narrando algo, uma história, né, de terror. E a criança se prende por essa variação de prosódia meio misteriosa. E isso faz com que a criança desperte a curiosidade. Criança adora mistério, né, Nath? Isso desperta a curiosidade na criança e a criança passa a se interessar. E isso vai criando a confiança entre profissional ou mãe e filho. Entre terapeuta e paciente e entre mãe e filho. O terceiro ponto. Quando a criança, né, rejeita, não é porque ela não gosta, gente. É porque ela não sabe. Semana que vem, a partir de março, nós teremos lives. Cada semana vai ser uma semana com uma aluna minha poderosa, maravilhosa. Semana que vem vai ser a semana do movimento para crianças que têm dificuldade de comunicação, crianças que têm TDAH, crianças que têm dificuldade de concentração. O quanto o movimento é benéfico para as crianças.
quanto a coordenação motora é importante para o funcionamento do cérebro, né? Então, se a criança rejeita a bola, é porque ela não sabe pegar a bola, ela não sabe jogar a bola, ela não sabe trocar. Muito bem, André, isso aí, querida. Um beijo para a família toda. Então, terceiro ponto, quando a criança rejeita é porque ela não sabe. Então, parem de interpretar. O meu paciente não gosta de bola, meu paciente não gosta de blocos lógicos, meu paciente não gosta de Lego. Parem com isso. É porque ele não foi ensinado. Combinado? E a nossa função é dar função. Antes de vir a voz, nós temos que dar a voz ao que a criança está fazendo. Outra mania da criança é enfileirar carrinho. Gente, o meu filho fazia muito isso, enfileirava carrinho. É engraçado, né? Porque assim, eu trabalho com crianças há mais de 20 anos e eu fiz o tratamento homeopático com a Dani, minha aluna maravilhosa, e aí ela me fez uma pergunta, ela falou assim, Bia, você tem alguma mania? Né? Ela, no questionário que ela me mandou. Eu escrevi não. Aí depois refletindo, eu falei, eu tenho várias manias, várias. Meu filho também tinha várias manias. As meninas também têm manias. A questão é quando a gente entra em contato com a realidade, a gente consegue despertar para um universo interno que estava escondido ali dentro. Então, uma mania de enfileirar carrinho, por exemplo, né? Meu filho tinha. Quais são as minhas manias? Gente, eu não suporto ver sapato virado ou um sapato pra cá, outro pra lá. Não suporto. Não suporto ver tapete virado pra cima. Não suporto. Não aguento. Então, eu tenho várias manias. E aí, quantas vezes eu, dentro das minhas manias, né? As pessoas chamavam a minha atenção. Meu marido, por exemplo, ai, nossa, que exagero, ai, que chato, ai, pra que isso? Relaxa. E eu vejo o quanto mães e muitas profissionais querem tirar essas manias das crianças. É muito chato isso, gente. É muito ruim. Então, por isso que, em primeiro lugar, eu coloquei empatia, entrar no mundo da criança. Ter uma pessoa te corrigindo o tempo inteiro do que você deve fazer, do que você não deve, é muito desagradável. Então, se a criança tem a mania de enfileirar carrinhos, vá até a criança. Esse carrinho, ele é muito bom, ele corre, ele parece um carro de corrida e ele é azul. Vamos ver se ele faz esse barulho? E ali você já trabalha a onomatopeia. Ah, e esse carro aqui, esse carro vermelho, eu acho que esse carro é mais fraquinho. Olha, eu acho que o som dele, o motor dele é assim. E você já faz o som do V. Primeiro, depois, ai, não, esse daqui é um trator. Olha, eu acho que o motor dele é assim. Ali você está mostrando para a criança não apenas onomatopeia, mas você está enfatizando a prosódia. Enfatizando a prosódia. Primeiro, era um carro muito potente. Depois, fraquinho. E eu estou já ensinando a criança a fazer a letra V. E depois, um som mais grosso. A criança vai ficar muito curiosa e vai querer imitar. Ai, você faz, né, querida, linda? Você que é paciente da Fran, não é, Ju? Um beijo, amor. Então, a criança, ela vai, por espelhamento, imitando aquilo que ela está ouvindo, vivenciando. E no dia a dia, porque a criança, ela fica ali imersa nas suas brincadeiras. A mãe, às vezes, não precisa parar de fazer a comida, parar de fazer o que ela está fazendo, o trabalho dela. Ela pode entrar no mundo dela enquanto ela está vivendo, enquanto ela está fazendo as coisas dela. De longe, ela interage, ela entra em contato, ela dá função para a criança. O importante é dar função, não deixar a criança imersa no mundo dela, no mundo dela, no mundo dela, no mundo dela.
É muito importante. Deixa eu pegar aqui um bonequinho. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Se a criança está sozinha e a mãe está ocupada, né? A mamãe pode ficar de longe, descrevendo, dando voz para a criança a partir do que ela está vendo. A mãe vai narrando, vai dando voz. Na hora de fazer a comida, olha, esse daqui é vermelho. Vamos ajudar a mamãe a ralar a beterraba? Vamos ajudar a mamãe. E por mais que a criança não chegue perto, a mãe vai narrando o que está acontecendo. Olha, mas ela é crocante, a cenoura. Olha o barulho que ela está fazendo. Olha, eu vou sentir o cheiro dessa beterraba. Muitas as mães falam, ai, meu filho não come. Meu filho come pouco. Não gosta de legumes. Aí eu pergunto, quantas vezes você apresenta legumes para ele? Aquilo que a criança não vê, né? Não entra em contato, primeiro é o contato visual, depois a proximidade, depois cheirar, depois tocar, depois pôr na boca. Pôr na boca é por último. Então a criança tem que estar habituada a ver, chegar perto, depois tocar, cheirar e por último colocar na boca. A fala é a mesma coisa. Tem tantas etapas para chegar na fala. Então, etapa número 5. Fazer prosódias com entonação. Entrar no... Anotem todo mundo aí no comentário, para todo mundo gravar. Para a criança perceber as variações. Gente, nós temos os 5 sentidos. É através dos 5 sentidos que nós temos contato com o mundo. Pegando, a criança só fala depois que ela ouve, certo? Beleza. Pegando uma subdivisão do órgão sensorial da audição. O que é a subdivisão? A audição é um órgão sensorial. A subdivisão é, eu escuto. Mas eu escuto qualquer coisa? Ou eu escuto um som alto, baixo, uma variação. Um som grave, agudo, outra variação. Um som estridente, um som agradável, desagradável. Um som verbal, um som não verbal. Existem variações do mesmo órgão do sentido que faz com que eu estimule a criança a perceber o quão é rica a comunicação. Então, se eu uso a prosódia durante um brincar com onomatopeia, olha essa galinha, ai, essa galinha, eu acho que ela tá brava. E aí você faz um cocorococó bravo. Ai, essa galinha, olha, tá vendo? Ela tem uma cara de boazinha. Você faz um cocó bem calminho. E aí você vai trabalhando, sem querer, inteligência emocional com a criança. Para a criança perceber que existe variação até no cocoricó. Até no au-au. No dia a dia, enquanto a mãe vai vivendo com a criança, ela vai narrando. Tá no carro? Olha a cor desse carro. Esse carro grandão, azul. Olha que carro pequenininho, vermelho. E a mamãe parou o carro. Você tá ouvindo? O motor desligou. Bibi, a mamãe buzinou. A mamãe vai narrando enquanto ela tá vivendo ali com a criança. Isso facilita, é uma terapia continuada. É como se o momento, né, da terapia, a interação, ela fosse permanente. Comunicação é sinônimo de conexão, gente. Onde há comunicação, há conexão. Quando a mamãe quer que a criança se comunique, ela precisa antes se conectar com a criança. Não é simplesmente levar na fono enquanto ela vai no mercado. É estar ali presente, torcendo. O 6º e último passo é ter fé. Anotem todo mundo. Ter fé. Ter fé, ter confiança naquilo que está sendo realizado, não no resultado. Naquilo que ela se propôs a fazer, dar o seu melhor. Vai ter dia que vai cansar? Vai. Terão muitos dias. Vai ter dia que ela vai chorar? Vai.
Vai ter dia que ela vai ter vontade de desistir, largar de ir na fono. Vai. Aí no dia seguinte, né? Aí quando vier essa enxurrada de coisas, ela descansa. No dia seguinte ela começa de novo. E ao invés de nutrir a tristeza, a desesperança, o cansaço, nutra a fé, a esperança naquilo que é feito todos os dias. Nath, a minha fé me ajudou demais com a Bia. Eu sei, querida. Você é uma mulher, um exemplo de mulher. Natália, você não sabe, mas você está entre as alunas para dar live comigo. Você não sabe, mas eu estou avisando agora. Amanhã eu te chamo. A nossa live acho que vai ser em abril, mas amanhã eu te chamo, meu amor. Então tenha fé e confiança. Para que o seu filho perceba que você confia nele. Que mesmo ele sem falar, vocês estão conectados. E para finalizar essa live, eu quero falar de mães de crianças adolescentes. O que acontece? Existe já um campo coletivo, uma crença de que adolescente é chato. Tem até uma palavra, né? Aborrecente. Adolescente é aborrecente. É um absurdo isso, mas é verdade. E aí, a família vai se conectando com essas crenças coletivas de que todo adolescente é chato, de que todo adolescente precisa ter o espaço dele, de que todo adolescente é transgressor, de que todo adolescente tem ideias próprias e não gosta dos pais. Vai se conectando com essas ideias coletivas e vai se afastando da criança. Vai deixando de fazer aquilo que conecta as pessoas, que é a comunicação. E, gente, eu falo isso porque não é porque eu sou terapeuta apenas, porque eu vivo isso na minha casa. E como eu disse no começo da live, vocês não precisam acreditar em mim, porque aqui o meu canal não é faça isso, faça aquilo. São textos, são lives reflexivas. E aí, se quem gostar do meu jeito de dar aula, experimenta e vê o efeito. Tenha a experiência e vê se dá certo. Não é experiência uma, duas vezes, porque para mudar um comportamento requer repetição, sabedoria, fé, esperança, conexão, né? Tem que repetir, tem que fazer a longo prazo e veja os efeitos. Então, os pais estão mais conectados com crenças. Pior, e outra crença de quando eu era adolescente eu era assim e agora eu entendo meu filho. Eu era pior, ou eu era assim, eu era assado. Fica conectando com coisas do passado e não vivem o agora. Se você tem uma criança adolescente, pare de falar aborrecente. Se o seu filho ou filha, a partir dos 11 anos, está ficando mais introspectivo, menos falante, mais imerso no mundo deles, é hora de você entrar no mundo deles. Eu tenho famílias que dizem assim, eu não posso entrar no quarto do meu filho nem para pegar roupa suja. Meu filho não deixa. Para a faxineira limpar é um trabalho. Ou para eu limpar é um trabalho. Porque ele não deixa, ela não deixa. E isso é um dos maiores absurdos que eu posso ouvir no meu dia a dia, mas infelizmente eu escuto. Sabe? Porque com o passar do tempo, a criança que está imersa no mundo dela, ela está dentro do quarto dela com o mundo inteiro, que é a internet, na palma da sua mão. E ali ela entra em contato com comunidades de crianças que se cortam, se mutilam, que falam mal dos pais, que são de ideologias políticas diferentes das dos pais, valores, virtudes diferentes. E aí eles se sentem pertencentes a uma tribo. E aí, como não tem mais essa base, a comunicação em casa, eu vou buscar a comunicação e o vínculo fora.
Alguém vai me ouvir. Eu vou falar com alguém. Eu preciso ser ouvido e falado. Comunicação é sinônimo de conexão, gente. Quando não existe comunicação em casa, a criança fica perdida e vai buscar fora. Referências fora. Então, tem mães que me dizem assim: Beatriz, a minha filha, meu filho, veio me falar algumas palavras que eu nem sei da onde ele tirou. Não sabe qual é o jogo que a criança joga, quais as comunidades de Twitter que a criança participa, quem que ela conversa, sites que ela visita. Eu atendi uma criança recentemente que me trouxe umas informações. Eu falei, mas onde você sabe disso? Ele tira da Deep Web. Eu falei, você acessa isso? Não é lógico. Eu falei, seu pai sabe? Sua mãe sabe? Não, lógico que não. Eu falei, tá. Quem paga as suas sessões são os seus pais. E eu sei que você confia em mim. E eu sei que você sabe que isso tá errado. Então, eu vou ser a mediadora dessa comunicação. Mas os seus pais têm que saber a verdade. Você concorda? Tá bom, tia, mas aí você fica comigo. Eu falei, tá bom, eu vou ser a mediadora. E você sabe que você está errado. Então, gente, não fiquem presos em crenças coletivas do que foi a sua juventude e do que estão falando no grupo de WhatsApp, que toda criança é igual, tá tudo normal. Não confundam o que é normal do que tá todo mundo fazendo. O que tá todo mundo fazendo, né, é comum. Todo mundo usa droga? Nem todo mundo, né? Mas a maioria usa. Fuma maconha. Mas não é normal. Não é normal. Todo mundo bebe quando sai? A maioria, não todos. Todos é muita coisa, generalista. Não existe, né? Não dá pra generalizar em nada. A maioria bebe. Ah, então é comum, mas normal não é. Eu friso aqui mais uma vez. Eu não vou cansar de falar isso. Normal é aquilo que te conecta com a vida. É aquilo que te eleva. É aquilo que te deixa mais inteligente. É aquilo que te deixa mais leve. É aquilo que te deixa mais sábio, mais consciente. É aquilo que te leva a refletir e te leva num estado de consciência que você sai melhor do que você era antes. Isso é normal. É aquilo que tem conexão com a natureza, com a vida. Aquilo que não se conecta com a natureza não é normal. É comum. É comum todo mundo hoje usar droga. É comum, mas não é normal não, porque te tirou do estado de consciência. É normal hoje em dia fumar maconha? É comum, mas não é normal, porque também você ficou loucão e não sabe nem o que fez. Então cuidado com a fala maldita. Fale os valores que são importantes para vocês. Quais são as virtudes que vocês querem que os seus filhos tenham? Conversem, contem histórias, se conectem. Não fiquem presos ao que o grupo de WhatsApp está falando, ao que a Rede Globo está transmitindo. Não. Se conectem com a verdade de vocês, que é única, é absoluta. Isso sim é verdade absoluta. É aquilo que eu acredito nesse momento, no aqui e no agora. Eu estou fazendo o meu melhor agora. A Nath escreveu, ô postura. Porque quando eu tenho essa postura firme agora, independente do resultado, a minha decisão foi sábia, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha firmeza. Eu estou comprometido com o que eu estou fazendo. Eu me comprometo com a vida. Eu faço aquilo que está ao meu alcance. Então, se você tem uma criança adolescente, né, entre no mundo dele. Converse. Assista um filme. Procure saber o que ele está aprendendo na escola. Não é vigiar o celular. É se interessar,
entrar no mundo. É o passo 1 que eu falei para os pais se conectarem com crianças pequenas. Empatia. Entre no mundo da criança e ganhe a criança. Tenha a narrativa da criança, para que depois você consiga falar, para que você consiga depois fazer com que ele fale a sua língua. Primeiro você tem que falar a língua dele. Se é a comunicação não verbal, é essa comunicação. Se é um jeito meio doidinho de falar, como essa mãe que teve que estudar, aprender várias outras palavras, ela me trouxe, ela falou, tia Bia, você sabe o que é isso? Eu falei, também não sei, eu também estou estudando. De agosto pra cá, eu tô com umas crianças assim, que eu tive que estudar, umas questões de sexualidade, né, LGBTQIA+, um monte de coisas que eu não sabia. Eu não sabia. Já tive a oportunidade de trabalhar com adultos e crianças homossexuais, mas tem uns nomes agora que eu tive que estudar. Eu tive que entrar nesse mundo deles para eu poder ajudá-los. Então eu tive que começar a falar a língua deles para depois eles, né, trazê-los para o mundo, né? Para que mundo? Para o meu mundo? Não. Né? Para eles saírem desse isolamento e manterem a conexão e conseguirem falar o que estão sentindo, sem serem grosseiros, sem serem estúpidos, sem fazer birra, sem jogar os brinquedos. É muito importante a gente entrar no mundo da criança. Combinado? 6 passos para você se conectar com a criança. Recado dado. Se você gostou dessa live, compartilhe. Dê um print, compartilhe nos seus stories e chame as pessoas para terem esse conhecimento simples, prático, para que vocês possam ajudar a criança a se comunicar. E reflita. Aquilo que a criança rejeita é porque ela ainda não sabe. Assim como você também não soube de uma série de coisas quando você era criança. Não sabia andar, não sabia comer, não sabia falar. Mas você, assim como eu, teve um ajudante amoroso, gentil, que teve muita paciência e ensinou. É que hoje as pessoas não têm muita paciência. É que hoje a gente tem as informações através de um clique. Na minha época, para eu estudar um livro, eu tinha que ir na biblioteca do Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Teve um tempo que minha mãe comprou a enciclopédia Barça, a coleção inteira. Foi um marco na nossa vida educacional, a Barça. Foi um marco. Foi incrível. Mas ainda assim, algumas vezes, nós tínhamos que ir na biblioteca. Papai abriu um comércio na Aclimação que era quase em frente a uma biblioteca. Várias vezes eu tive que ir lá para buscar conhecimento, para estudar fora. Hoje a gente tem na ponta do dedo a informação que a gente quer. E aí a gente acha que a gente muda o comportamento de uma criança, de um adolescente, no mesmo clique. Não é assim. Não é assim. Então nutram a paciência. A nossa alma é lenta. A gente não nasce andando, falando. Existem etapas para isso. Cultive a paciência, a amorosidade, a fé, a esperança, que dá certo. Um beijo para vocês. A partir de março e abril, teremos as lives com as poderosas. Cada semana vai ser uma semana especial, focada em crianças aqui nesse canal. Deem um print aí e compartilhem esse conteúdo aí nos stories de vocês, que aí eu reposto. Um beijo grande, até semana que vem. Um beijo, sereias e todos, um beijo.